Paz do Senhor, meus amados irmãos, é um privilégio mais uma vez poder estar com vocês aqui, professores da Escola Bíblica Dominical, quando nós estamos iniciando mais um trimestre da nossa Escola Dominical. Teremos este trimestre a lição Ensinamentos Bíblicos com o tema Pneumatologia, Pessoa e Obra do Espírito Santo. O nosso desejo é que você possa compartilhar conosco esses comentários da nossa lição e que Deus, Ele possa te dar graça para que você prepare uma excelente aula para os seus alunos. Tenho o privilégio de ter comigo hoje aqui, na abertura desse trimestre, pastor Adairton e também pastor Rogério, que é o comentarista da lição desse trimestre. A paz do Senhor Jesus, pastor Paulinho, pastor Rogério, todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical no Ministério de Santo André. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, cooperando com o preparo da primeira lição deste novo trimestre que se inicia e podermos assim ajudar os professores na melhor compreensão do tema e explanação do mesmo. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor aos irmãos e a paz do Senhor às irmãs, professores e alunos. Eu quero também agradecer a Deus por essa oportunidade, de estar aqui junto com os irmãos. Quero também publicamente agradecer a confiança do CAPED, também do nosso pastor presidente, que nos deu a honra de estar escrevendo sobre a pneumatologia. É um tema muito propício para os dias de hoje, necessário, e a gente vai decorrer nessas 13 lições a respeito do Espírito Santo, e hoje a gente vai falar a respeito de conhecendo o Espírito Santo, e eu espero que a gente possa contribuir para o desempenho da aula de cada um. Muito bem, meus amados irmãos, então, esta lição importantíssima, esse assunto importantíssimo, que nós vamos discorrer no decorrer desse trimestre, e o nosso objetivo é que não seja somente teoria, mas que nós possamos levar os nossos irmãos, os nossos alunos, a verdadeiramente abrir o coração e permitir que o Espírito Santo venha realizar a obra tão desejada por parte de Deus de realizar na sua igreja, que nós sejamos verdadeiramente encandecidos pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós teremos 13 lições maravilhosas, nós vamos falar hoje uma lição mais de abertura, mas nós falaremos sobre a divindade, a personalidade do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre nomes, símbolos do Espírito Santo, nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias primeiros da igreja, nós vamos falar da atuação do Espírito Santo nos dias atuais também. Então, nosso desejo é que você pegue pela primeira lição e vá até o final e que haja verdadeiramente um crescimento na nossa vida e uma liberdade plena, completa, de atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então nós já vamos começar aqui o comentário da primeira lição, que tem por título Conhecendo o Espírito Santo. O nosso texto-chave, ele está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, e ele diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nosso texto, para refletir, nos diz assim: o Espírito Santo não é meramente uma força ou uma energia ativa. Ele é Deus, coigual ao Pai e ao Filho. Então, essa é a importância de nós estudarmos essa lição nesse trimestre. Nossa leitura bíblica ela está no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículos 1 a 15. Eu coloquei aqui alguns pontos para destacar a importância de nós estudarmos este tema, de nós estudarmos este assunto. E coloquei 3 pontos aqui. O primeiro é que o Espírito Santo é o ponto em que a Trindade ela se torna pessoal para aquele que crê. Então, é Deus se tornando pessoal na vida daquele que crê através do Espírito Santo. Quando a gente pensa em Deus, normalmente vem aquela imagem de um rei assentado num trono lá no céu. Quando a gente pensa em Jesus Cristo,
A gente pensa no sacrifício vicário de Jesus, na morte de Jesus, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu. Mas quando a gente fala do Espírito Santo, a gente está falando de alguém que está em nós, que está conosco, que habita em nós. Então ele é o ponto de toque, ele é o ponto de toque da divindade com a humanidade. É através do Espírito Santo que nós sentimos a presença de Deus em nossa vida. Então daí a importância do estudo da pessoa e obra do Espírito Santo. E como nós temos o privilégio de ter conosco aqui o pastor Rogério, que é o comentarista da revista desse trimestre, nós vamos pedir para ele já fazer a abertura do nosso comentário. Irmãos, como já foi dito ao início aqui, que a pneumatologia ela tem por objetivo tratar a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo. E a gente pode traçar alguns pontos principais já, como desafios que a gente vai enfrentar ao longo do trimestre, que é a respeito da relação, primeiramente, do Espírito Santo, do convencimento do mundo. Um segundo ponto também é a relação do Espírito Santo com a igreja, ao qual ele trabalha de forma coletiva na questão da distribuições dos dons espirituais e também na questão individual, né, no processo de regeneração e santificação. Então, quando a gente vai tratar a respeito da doutrina pneumatológica, a gente tem que entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele não é, como alguns afirmam, ele não é meramente uma força ativa, ele é uma pessoa, ele tem desejo, ele tem vontade. E o importante também nós vemos que o Espírito Santo, ele é na Trindade coigual ao Pai, coigual ao Filho, né? Dentre eles não há uma hierarquia, ambos operam de forma igual e durante o trimestre a gente vai desenvolver esse assunto tão propício. Essa fala do pastor Rogério revela mais alguns aspectos práticos acerca da importância do estudo desse tema, pastor Paulinho. Eu diria que esse tema é importante, primeiro por conta de existir no nosso país, por parte de muitas pessoas, uma má compreensão acerca da pessoa do Espírito Santo e também das obras, né, do Espírito Santo. Para citar aqui alguns exemplos práticos disso, né, existem alguns membros de uma determinada seita no nosso país, né, que eles costumam dizer que o Espírito Santo ele é uma força ativa. Né? E ao afirmar isso, eles demonstram uma total ignorância daquilo que realmente o texto bíblico fala acerca da pessoa do Espírito Santo enquanto a sua essência. Para citar também um exemplo de algumas distorções que existem na compreensão da obra do Espírito Santo, nós podemos destacar aqueles cristãos que dizem que os dons espirituais, a distribuição dos dons espirituais para os cristãos é algo que não existe mais nos dias atuais. Né? São os chamados cessacionistas. Né? Eles afirmam que os dons espirituais serviram apenas para introdução do cristianismo no mundo. E o texto sagrado em nenhum momento afirma isso. Né? Pelo contrário, nós vemos através da Bíblia e da própria experiência em si, né, que os dons do Espírito, né, a obra do Espírito no sentido de capacitar a igreja para a sua missão, continua atual e pujante. A pastora Dairton falou algo aqui que é muito importante também e que nós, graças a Deus, a Assembleia de Deus, ainda prima por isso, que é a questão da experiência, né? Da gente dar essa liberdade para que haja essa experiência de desfrutar das bênçãos do Espírito Santo, não somente como o selo da promessa, mas como também um ser atuante através dos dons, através dos milagres, através da revelação, através das experiências mesmo, como foi dito aqui pelo pastor Adairton.
Então, o primeiro tópico da nossa lição, ele está falando sobre o estudo da pneumatologia, e o pastor Rogério, ele colocou aqui que a pneumatologia é o estudo da pessoa e obra do Espírito Santo. Então, o termo vem de pneuma, que quer dizer sopro, quer dizer espírito, ar, vento. Essa expressão pneuma, ela é utilizada de várias formas e para descrever muitas coisas dentro do texto bíblico. Quando ela se refere ao Espírito Santo, aí ela deixa de tratar de coisas, ela vem tratar de pessoa. E uma outra expressão também utilizada muito na Bíblia Sagrada para destacar o Espírito Santo é o Paráclito, né? E quando nós olhamos para o Evangelho de João, principalmente, nós vamos ver algumas citações chamando o Espírito Santo de Paráclito. E aí, em algumas versões da Bíblia, esta expressão Paráclito, ela é traduzida por uma expressão diferente. Então, no capítulo 14 ao capítulo 16, nós vamos encontrar em João, capítulo 14, versículos 15 a 17, capítulo 15, versículos 26 e 27, e capítulo 16, versículos 5 a 11, a expressão Paráclito, e na sequência você vê que o texto está se referindo ao Espírito Santo. E cada palavra, cada texto desse, ele traz uma tradução diferente em algumas versões da Bíblia. Por exemplo, em algumas versões da Bíblia ele é apresentado, é traduzida a palavra Paráclito, ela é traduzida como Consolador, apresentando o Espírito Santo como aquele que veio para consolar o povo de Deus. Mas a sua atuação, ela não se restringe, pastor Rogério, somente a consolar. Nós temos outras palavras, por exemplo, aqui, em algumas versões, também ela é traduzida, a palavra Paráclito, ela é traduzida também por conselheiro. Também na versão inglesa, NE, ela é traduzida por advogado. E é interessante que essa expressão advogado, traduzido para Paráclito, é a mesma que João, lá no capítulo 2 da primeira carta, da Carta Universal, ele traduz para Jesus. Então, colocando aí o Espírito Santo em paridade, em igualdade com o Senhor Jesus. E numa outra tradução, já passando para o irmão aqui, na tradução inglesa WM, Paráclito é traduzido por ajudador, né? Porque a palavra Paráclito, ela vem de para, que é aquele que é chamado para estar ao lado, para caminhar ao lado, e o Kalel, que é chamar, né? Então, convidado para estar ao lado, para caminhar junto. A gente vai falar a respeito da pessoa do Espírito, né? O Paracletos, aquele que está do lado, como o pastor Paulo disse, ele tem, a palavra em si tem várias traduções. Eu coloquei aqui na revista 3, que é aquele que consola, encoraja, e o advogado, no sentido de um advogado de defesa, né? No termo jurídico colocado aqui, é aquele que realmente está do lado, aquele que não desampara. E quando a gente fala a questão da palavra, a etimologia da palavra pneuma, ela é uma palavra neutra, tá? Porém, ela vem do pronome masculino ele. Quando nós lemos aqui a palavra no texto, até na leitura bíblica, João, a gente vai ver aqui algumas citações, até o versículo de número 14 vai dizer, ele me glorificará, ele, no versículo 13 vai dizer, ele vos guiará, tratando o Espírito Santo como uma pessoa, né? Você vê que o próprio texto no seu original vai trazer essa conotação a respeito do Espírito Santo. Eu coloquei também aqui que o estudo da pneumatologia busca definir a deidade do Espírito Santo, sua personalidade e sua consubstancialidade. O termo significa homósios, né? Que quem traduziu esse termo foi Gregório de Nazianzemo, ele que foi o responsável em fazer ele trouxe essa revelação, a questão colocando o quê? Que eles são o mesmo em substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando a gente vai atribuir o estudo da pneumatologia à paracletologia,
no seu modo geral, traz o sentido de estudar a pessoa do Espírito Santo. É por isso, pastor Rogério, pastor Paulinho, que se referindo à doutrina do Espírito Santo, pessoalmente, né, eu prefiro paracletologia do que pneumatologia, né, porque o pneuma, esse termo grego pneuma, pode se referir ao espírito humano, ele é muito abrangente, né? E o termo paracleto, ele define, ele delimita assim de uma forma providencial, digamos assim, de uma providência divina. É um termo grego que denota bem a missão, a obra do Espírito Santo para com a igreja. Afina mais no termo, né? Afina mais o termo. E aqui no nosso comentário também, pastor Adairton, o pastor Rogério, ele colocou no subtópico B aqui, a abrangência que nós vamos estudar no decorrer desse trimestre do estudo da paracletologia, porque não é um estudo que fica restrito a um período, não fica restrito a um momento, né? Ele tem uma abrangência tanto em relação à pessoa e obra de Jesus, quanto também ao tempo, né? Que está no tópico C, no subtópico C aqui também. Com certeza, né? A paracletologia, ela tem como objetivo destacar a pessoa e a obra do Espírito Santo, desde a criação, né, até o seu ministério, digamos assim, nos dias atuais, né? Nós vamos ver durante esse trimestre e entender quem realmente é o Espírito Santo, né? Nós vamos entender melhor a pessoa do Espírito Santo, a sua essência divina. E isso é extremamente importante, principalmente para nós pentecostais, né? Que valorizamos, né, e entendemos a importância da pessoa e da obra do Espírito Santo. Tanto que eu estava folheando algumas teologias sistemáticas, né, nesses dias e poucos são os teólogos que dão realmente a ênfase, né, necessária ao estudo da pessoa do Espírito Santo. A grande maioria se atém a falar do Espírito Santo só quando está ali falando da Trindade, né, sendo que a Bíblia tem tanta riqueza acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo. E eu quero pegar um gancho aqui, irmãos, quando falamos da pessoa, e voltar aqui na nossa lição, no texto que ficou para refletir. Essa reflexão, ela precisa ficar bem gravada na mente dos professores e também dos nossos alunos. Quando diz aqui que o Espírito Santo não é, isso precisa ficar muito claro para todos nós, que ele não é meramente uma força ou uma energia ativa. Porque isso, se a gente pensar, como já disse o pastor Adairton aqui, como algumas linhas de pensamento refletem a respeito da pessoa de Jesus ou da pessoa do Espírito Santo como somente uma força ativa, nós estamos diminuindo por demais alguém que é sublime, que é maravilhoso e que é Deus. Então, o nosso texto aqui na reflexão, o Espírito Santo não é meramente uma força ou uma energia ativa. Ele é Deus, coigual ao Pai e ao Filho. E a gente vai ver isso no decorrer desse trimestre, a importância dessa pessoa. A gente falou aqui em experiência, mas o Espírito Santo também não é somente uma experiência. Ele traz a nós a experiência da divindade, mas ele não pode ser encarado tão somente como uma experiência. Ele é uma pessoa e a gente vai ver no decorrer desse trimestre, quando a gente for estudar a lição apropriada, a gente vai ver que ele fala, que ele sente, que a gente pode tentar enganar ou mentir a ele. Existe todo um arcabouço de personalidade no Espírito Santo. E com relação às suas obras também, pastor Rogério, o Espírito Santo, ele está na Bíblia toda, né? Isso. Eu procurei, quando escrevi, quando a gente fala a questão da abrangência da obra do Espírito, a gente precisa entender que a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica. E dentro dessa linha de raciocínio, a gente tem que entender, sendo o Espírito Santo uma pessoa e sendo Deus, a gente vai entender que o próprio texto sagrado vai demonstrar o Espírito Santo antes da criação narrada.
Isso é muito importante nós, professores da escola bíblica, ensinar isso aos nossos alunos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não tem um tempo de atuação. Embora o Novo Testamento trate o Espírito Santo ao seu ministério a partir de Atos dos Apóstolos, a Bíblia, no modo geral, na sua abrangência, vai falar da sua atuação em todo um contexto de criação e de obra. E a questão da obra, quando a gente lê fiz o comentário aqui, a questão de Gênesis capítulo 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ele pairava como um Espírito eterno. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, ele vai afirmar que o Espírito é eterno. Então, essa abrangência do estudo da pessoa do Espírito Santo, ele está por toda a Bíblia, tanto nos textos, porém, a gente tem que entender que o Espírito Santo, sendo Deus criador e eterno, ele está pela eternidade como Deus agindo. E também nós vamos ter aqui, além dessa abrangência, né? Nós vamos ter as áreas de atuação do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então ele é o Espírito eterno, por ser Deus, ele é eterno, ele tem esse atributo de Deus, esse atributo divino, ele é eterno, mas a gente vê, porque como disse o pastor Rogério, às vezes a gente pensa no Espírito Santo, quando a gente fala do Espírito Santo, pode vir à mente o dia de Pentecostes, né? Mas o Espírito já atuava muito antes do Pentecostes. Ali foi um momento de inauguração da igreja, a igreja que Jesus edificou. Então ele veio para aquele momento solene, mas ele já atuava, pastor Adairton, no Antigo Testamento e continua, né? Até a despeito dos cessacionistas, como já foi dito aqui. Sim, verdade, pastor Paulinho. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, apesar de estar evidente ali o que nós chamamos de o ministério do Pai, né? O Espírito Santo ele está atuando, né? E de que forma o Espírito Santo está atuando no Antigo Testamento? O nosso comentarista, pastor Rogério, ele colocou muito bem aqui no seu comentário, quando ele frisou que o Espírito Santo ele atuou na criação do universo, conforme Salmo 104:30, né? Na formação do homem, conforme Gênesis 1:26, e ele também foi derramado sobre reis, profetas e juízes e reis, né, de Israel. Então nós vemos que existe uma atuação contundente do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por exemplo, Sansão, que foi um dos juízes de Israel, o texto bíblico diz que ele possui uma força descomunal, né, que nenhum dos seus contemporâneos possuía. Essa força, ela não foi adquirida através da malhação, né, através de uma vida fitness. Essa força ela foi adquirida, né, por obra e graça do Espírito de Deus na vida de Sansão. Então, o Espírito Santo, ele capacitou também os profetas, né, dando a eles ousadia e inspiração para proclamar a vontade de Deus para o povo de Israel. Não é difícil olhar para o Antigo Testamento e ver uma atuação direta do Espírito Santo. É interessante, pastor, você citou Sansão, e eu acho interessante, até para a gente fazer uma diferenciação da atuação do Espírito Santo Antigo e Novo Testamento, que todas as vezes que o Espírito Santo usou Sansão, o texto diz assim, e se apoderou, se apossou dele tão possantemente, né? Então foi um transbordar, uma ação, um apoderamento tão tremendo, né? Que Sansão fazia coisas que, quando a gente lê e for aplicar racionalmente, não dá nem, os céticos nem conseguem acreditar nas coisas que Sansão fez, no impulsionamento do Espírito Santo na vida dele. Então nós vamos ver, queridos, também essa atuação, e certamente será bem discriminado quando chegar a lição que vai tratar dessas atuações da obra do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tenho certeza que nós vamos ter aulas vibrantes em que o Espírito Santo terá liberdade de agir na nossa vida e de mostrar
que ele é o mesmo, que ele não ficou restrito ao Antigo Testamento e também não ficou restrito aos dias primeiros da igreja. Ele continua buscando em nós liberdade de atuação e se ele encontrar em nós liberdade, ele vai fazer coisas tremendas e gloriosas. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. O pastor Rogério colocou aqui a afirmação de quem é o Espírito Santo. E aí ele coloca no primeiro subtópico aqui que o Espírito Santo é a primeira pessoa ou a terceira pessoa da Trindade. E aí ele vai vai discorrer sobre essa manifestação do Espírito Santo, do posicionamento do Espírito Santo na Trindade. Só lembrando que a palavra Trindade, ela não está na Bíblia, nós não encontramos esta expressão Trindade. Esse termo foi usado primeiramente lá no século II por Tertuliano, mas ainda assim não foi ali formalizada a doutrina. Essa doutrina ela só foi formalizada lá no século IV, no Concílio de Constantinopla, que essa doutrina ela foi formalizada. Uns anos antes, no Concílio de Nicéia, ela foi também discutida, mas não foi ainda formalizada. Então a doutrina da Trindade é algo que, quando nós tivermos a lição a respeito de Deus, nós vamos estudar ela mais a miúde, mas não dá para falar do Espírito Santo sem tangenciar, Rogério, a Trindade, né? Não tem como. Sim, a gente vê que o conceito trinitário, embora a palavra trindade ela não consta nas escrituras, agora o conceito trinitário, a gente pode ver de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver a revelação desse conceito, né? Do Espírito Santo, ele atuante como Pai e como Filho. Embora um termo, a gente está falando a questão do Espírito, um termo usado muito até o neopentecostalismo, a questão da dispensação do Espírito. A gente tem que entender que a dispensação do Espírito, a gente vive a dispensação do Espírito Santo, ela é atual, mas isso não inibe a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E prova disso, dentro da Trindade, esse conceito, a gente vai ver que o Espírito Santo ele está atuando junto com o Pai e junto com o Filho, por ser um ser da mesma essência. A primeira epístola de João, capítulo 5, o versículo 7, diz que no céu são três que testificam: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então esse conceito, embora ele surge, ele tem um início de definição por Tertuliano, ele é um conceito bíblico, né? A gente precisa traçar isso aos nossos alunos, como foi dito aqui, algumas seitas que não dão ao Espírito Santo a posição devida que ele tem na Trindade. Então é muito importante nós estarmos aqui afirmando que o Espírito Santo ele está ligado ao Pai e ao Filho, e eles eternamente se subsistem e são inseparáveis, né? Isso é a unidade da Trindade. Uma colocação muito importante aqui, irmãos, do pastor Rogério, quando ele falou da dispensação do Espírito, para a gente tomar o cuidado de não achar que quem atua hoje é só o Espírito Santo, que o Pai atuou lá no Antigo Testamento, que Jesus atuou na obra sacrificial e que agora é o Espírito Santo, porque senão a gente vai deixar de acreditar na Trindade e nós vamos ter três deuses, cada um agindo, e a Bíblia diz que há só um Deus. Então nós precisamos entender, conforme frisou muito bem aqui o pastor Rogério, ou pastor Adaíto, que os três atuaram juntos no Antigo Testamento com uma evidência maior da criação e vamos dizer, Deus apareceu mais no Antigo Testamento, mas estava o Filho e estava o Espírito Santo. O Filho apareceu mais na obra do Calvário, mas o Pai estava lá. E o Espírito Santo também. Agora o Espírito Santo está aparecendo mais, mas o Pai e o Filho também estão sempre atuando junto, porque senão a gente pode ter a ideia de que são três deuses, cada um agindo em um determinado momento da história. É por conta disso que eu gosto da palavra ministério, né? Nós vemos no Antigo Testamento o ministério do Pai evidente, mas Jesus estava lá, o Filho estava lá, né? No Antigo Testamento, principalmente como anjo do Senhor. A gente não vai detalhar isso porque
não é o tema da nossa lição, né? O Espírito Santo estava atuando também no Antigo Testamento, né? Mas ali estava evidente que o ministério do Pai, né, estava em destaque, né? Da mesma forma que quando o Filho se fez carne, o Verbo se fez carne, nós vemos o ministério do Filho, da segunda pessoa da Trindade, com mais evidência, mas isso não quer dizer que o Pai não estava atuando e que o Espírito não estava atuando. Da mesma forma que hoje nós temos a evidência do ministério do Espírito atuante, né? Isso não quer dizer que o Pai não está atuando e que o Filho não está atuando, pelo contrário, ambos estão atuando, né? E isso em teologia é constantemente chamado de a economia da Trindade, né? Cada pessoa da Trindade ele tem as suas funções com relação ao plano da redenção, com relação à criação. Uma outra coisa importante aqui, antes de passar para o pastor Rogério, é que a gente está falando de Trindade, e eu disse que a doutrina da Trindade, ela foi formalizada no Concílio de Constantinopla, ela não foi inventada, a Trindade ela existe, né? Ela só foi formalizada como doutrina no Concílio de Constantinopla, assim como as leis da natureza que foram descobertas posteriormente, a lei da gravidade já existia faz tempo, ela foi descoberta e formalizada a posteriori, mas é a mesma coisa, a mesma situação com a doutrina da Trindade. A Trindade ela existe eternamente, ela foi formalizada e entrou nos nossos dogmas doutrinários no Concílio de Constantinopla, mas ela já existia, ela não foi inventada ali. É onde houve a definição da divindade do Espírito, né, em 381. Então houve uma elaboração, ela não foi inventada, ela foi elaborada a partir das Escrituras. Isso é importante nós afirmarmos, né, que foi elaborado. E na questão das funções, eu até faço menção, dentro da Trindade, as funções do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, dentro da questão do plano da redenção, o Pai foi quem planejou, né? O Filho foi aquele que executou e o Espírito Santo é aquele que aplica a função, né? Dentro da questão da redenção. Então você vê que, sendo eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, eles preservam a unidade, né? Eles não se desligam um do outro, eles caminham junto, eles pensam junto, aquela reunião, a quem enviarei? Envia a mim, né, em Isaías. Isso, o irmão Rogério, ele está falando aqui no tópico B, no subtópico B, que é o Espírito Santo na Trindade, que é essa atuação individual e conjunta, se é que a gente pode dizer isso, né? É o ministério, como disse o pastor Adairton aqui, é o ministério em que um se sobressai, mas todos os três, eles trabalham concomitantemente, né? Como disse o pastor Rogério aqui, tudo foi planejado por Deus, foi ordenado pelo Filho e executado pelo Espírito Santo, isso na ordem da criação, tanto também na ordem da salvação, em todas as épocas e em todas as eras, eles trabalham junto. Na obra da salvação, observamos que o Pai planejou, o Filho se doou e o Espírito Santo é responsável de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele termina aqui esse subtópico dizendo assim: o fato de se afirmar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade não significa que haja hierarquia ou subordinação no interior da Trindade. Da mesma forma que o Pai e o Filho existem por si próprios, o Espírito Santo também é autoexistente e possui todos os atributos divinos e eternos, e também nós vamos ver isso nas lições subsequentes, a respeito da divindade ou da deidade do Espírito Santo. E a gente tem aqui também, nesse tópico, essa expressão que a gente já começou a falar, pastor Adairton, sobre o Paráclito, o Consolador, que a gente pode, vamos dizer assim, dar mais uma pitadinha para os nossos professores e alunos também, e que a gente vai ver em outras aulas também. Eu acho muito interessante, pastor Paulinho, pastor Rogério, o contexto no qual
Jesus apresenta o Paráclito, o Espírito Santo, para os seus discípulos, né? Analisando o contexto do Evangelho de João, quando essa apresentação foi feita, né, Jesus já estava falando mais abertamente da sua morte, né? Isso estava impactando os discípulos. Os discípulos esperavam que de alguma forma ele fosse promover uma revolução, né? Esperavam que de alguma forma ele fosse um libertador ali, que iria libertar o povo judeu do jugo dos romanos. E quando Jesus começa a dizer abertamente que era necessário que ele morresse, né? Isso choca os discípulos. Mas Jesus, como é conhecedor da estrutura do ser humano, ele começa a apresentar, né, o Paráclito, o Consolador. É uma das traduções que eu acho que sejam mais apropriadas para esse termo grego, né? É aquele que consola, né? Aquele que auxilia. E é assim que Jesus apresenta o Espírito Santo. É aquele que substituiria, é o outro, né? É o outro Consolador. Nós já falamos aqui que o próprio Jesus, ele é chamado de Consolador, mas o Espírito Santo, ele é o outro Consolador. E assim como Jesus esteve com os seus discípulos, protegendo-os, guardando-os, zelando por eles, como nós vemos na sua oração sacerdotal, João 17, né? O Espírito Santo faria da mesma forma, né? Consolaria-os, guardaria-os, auxiliaria-os, né? Como advogado, eles os defenderiam diante de tudo aquilo que estava por vir. E é importante nós destacarmos, irmãos, que os apóstolos, eles só conseguiram fazer o que fizeram, né? Chegar onde chegaram, porque eles contaram com a ajuda e o auxílio deste Paracleto, deste Consolador amado, que é o Espírito Santo de Deus. Importante o destaque do pastor Adairton sobre o momento em que Jesus fez a promessa. Se a gente começar a ler o capítulo 14 do Evangelho de João, parece que dá para a gente ver o semblante decaído dos discípulos quando Jesus anuncia que ele vai embora, quando ele anuncia que ele vai morrer. Parece que eu vejo, pastor Adairton, pastor Rogério, o semblante decaído. E Jesus, ele finaliza o discurso ali, capítulo 14, 15 e 16, ele diz assim, olha, mas eu tenho dito isso, aí já falando do Consolador, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Então essa promessa desse Consolador, ela é muito importante e nós podemos entender também a valorização que Jesus faz do Espírito Santo, porque os discípulos, entre aspas, estavam mal acostumados, porque qualquer problema Jesus resolvia. Tinha enfermidade, Jesus curava. Tinha falta de alimento, Jesus multiplicava. Tinha tempestade, Jesus acalmava. Então, isso de certa forma deixou eles, volto a colocar entre aspas, né, mal acostumados, né? Qualquer coisa, Jesus está aí para resolver. Jesus resolve. Quando ele fala que vai embora, pastor Rogério, imagina o sentimento de desapontamento, de desamparo, e agora o que vai ser? E então eles não se satisfariam com algo menos do que eles tinham, né? Então quando Jesus fala que vai mandar outro Consolador, certamente, penso eu, que eles entenderam que viria alguém no mesmo nível, no mesmo tamanho, na mesma condição que de Jesus. Se a gente observar o capítulo 14, né? Os discípulos, eles estavam ali procurando, nos mostra o Pai, já preocupados com o que ia acontecer. Aí Jesus vem e faz a revelação, a questão do Espírito Santo. E até aquele momento, Jesus era o Consolador. Quer dizer, tudo que os discípulos passavam, eles tinham ali alguém com quem contar. Então, eles tinham uma segurança. Agora, a partir do momento que Jesus já estava dizendo, olha, eu vou para o Pai, porém eu não vou os deixar só, vou vos trazer um outro Consolador, que vai caminhar, que vai estar junto com vocês. Ele vai, eu até coloquei aqui Romanos 8, 26, né? Que ele vai ajudar nas fraquezas, que ele vai interceder por vocês, ele vai caminhar, é aquele, como já foi dito, o advogado de defesa.
Então, para os discípulos, talvez eles não tinham a dimensão do que seria isso, porque até aquele presente momento, o Espírito Santo, ele estava sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, né? A gente vai ver que em João 20, após a ressurreição, eles vão se reunir, João 20, 22, Jesus ele vai vir e vai soprar a presença, diz, recebais o Espírito Santo, né? Que é diferente de Atos, nas lições a gente vai entender isso. Então, a proposta de Jesus, a promessa de Jesus é que eles não estariam só, né? Que esse Paracletos, esse que consola, auxilia, estaria com eles. Porque quando a gente lê os evangelhos e entra em Atos e vai ler nas cartas, os discípulos só tiveram êxito no ministério ao qual Jesus havia dado a eles pela atuação do Espírito Santo. Porque a gente vai ver que o revestimento do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, conduziu a igreja primitiva de forma extraordinária. O Espírito separou obreiros, o Espírito capacitou obreiros, o Espírito separou para a obra missionária. Então a presença do Espírito Santo foi real, né, no ministério dos discípulos, e se o Espírito Santo ele não tivesse sido derramado, certamente os discípulos não teriam conseguido fazer o que eles fizeram pelo poder do Espírito Santo. Não foi mérito nenhum deles, foi a manifestação do Espírito Santo ao qual Jesus, que era o Consolador, havia prometido para eles. Se a gente for pensar, meus irmãos, os tempos são outros, mas não são tão diferentes. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Às vezes a impressão que a gente tem é que Paulo estava escrevendo sobre os nossos dias, mas ele já estava dizendo sobre os dias deles. Então os tempos trabalhosos já existiam ali. E como foi dito pelo pastor Adailton, pelo pastor Rogério também, não fosse a atuação, a ação do Espírito Santo, a igreja do Senhor, ela não teria sobrevivido àqueles tempos em que a perseguição era terrível, pessoas, crentes eram queimados vivos, eram lançados às feras, havia um movimento todo para perseguir a igreja. E se a gente for contextualizar, nós estamos vivendo tempos em que, graças a Deus, não somos lançados às feras, não somos queimados vivos, mas a perseguição à igreja, ela permanece, ela continua. E se não for hoje a atuação do Espírito Santo na nossa vida, certamente a gente não resiste, a gente não continua. A igreja, ela não resistiria às dificuldades que nós estamos passando hoje. E quando a gente fala que a gente não é perseguido como os crentes na época dos dias primitivos da igreja, pastor Adailton, talvez a perseguição que a gente tenha hoje, ela seja até mais prejudicial à igreja do que o confrontamento com a perseguição declarada. Porque hoje o inimigo ele tem conseguido trazer para dentro da igreja heresias, pensamentos que são contra a palavra de Deus, que são muito sutis e que às vezes passam despercebidos, né, no contexto da igreja, no contexto da pregação da palavra, no contexto do evangelho, que talvez se a gente tivesse um confronto mais direto, fosse menos prejudicial para a igreja. Tenho a certeza que foi o Espírito Santo que colocou essa fala na sua boca, porque eu estava me lembrando aqui agora, né, estava no carro indo para o trabalho e eu gosto de ouvir uma rádio, um louvor, e estava lá num programa dessas igrejas neopentecostais, né? Aí o locutor do programa disse assim: venha para o culto da busca do Espírito Santo. E eu pensando comigo, né? Nossa, esse culto deve ser para buscar batismo com o Espírito Santo, para se revestir do poder, para pregar o Evangelho. Aí quando eu terminei de pensar isso, quando você chegar nesse culto, o Espírito Santo vai se apoderar de você para você prosperar, para você ascender. Então vejam que de forma sutil o inimigo ele tenta trazer distorção à pessoa e à obra, a missão do Espírito na vida do crente através da igreja, né? E por isso essa importância, né, de nós
conhecermos o Espírito Santo, né? E é impossível nós conhecermos o Espírito Santo se nós não pararmos para analisar a Escritura, se nós não pararmos para dar ouvidos àquilo que os pensadores, os teólogos, os homens de Deus piedosos que devotaram toda a sua vida ao estudo da palavra, têm para dizer acerca do Espírito Santo, né? É impossível nós conhecermos o Espírito Santo, né, se nós não pararmos para buscá-lo, para ouvi-lo. Nós vamos aprender durante esse trimestre que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E eu gosto muito de 2 Coríntios 13:13. Esse versículo é recitado no final, né, de todos os nossos cultos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Olha só, irmãos. Mais uma prova que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele anseia por comunhão. E às vezes esse detalhe, pastor Rogério, ele passa despercebido. A gente ouve tanto esse versículo e esse detalhe prático, ele passa-nos despercebido. O Espírito Santo, ele não é um poder para nos fazer ascender economicamente, profissionalmente. O Espírito Santo é o próprio Deus que quer se relacionar conosco, né? Que quer ter comunhão conosco, com os seus filhos, com a igreja do Senhor. Quando a gente vai falar a questão do Espírito Santo na atualidade, de algumas décadas para cá, a função do Espírito Santo, ela, para algumas igrejas e no contexto religioso que a gente está, ela se perdeu. Porque algumas igrejas, principalmente as neopentecostais, elas atribuem a pessoa do Espírito Santo somente para os dons, né? E com isso, a questão do relacionamento com o Espírito Santo, ele vai se perdendo, né, pastor Adeildo? Porque quando eu só foco o Espírito Santo por causa dos dons, da manifestação, da cura, o que ele pode me proporcionar, eu acabo perdendo esse relacionamento. E qual que é o efeito disso? Tem um efeito muito negativo, principalmente para a igreja. Quando ia escrevendo a revista, no final, assim, eu falava, poxa, o que eu vou escrever como conclusão? E me veio à mente a questão dos dias de hoje, a questão dos dons espirituais e as manifestações, por muitas pessoas são rejeitadas. Por quê? Por causa que o uso desses dons, dessas manifestações, para algumas pessoas são feitos somente para benefício próprio. Hoje em dia você não consegue ouvir uma rádio evangélica devido a essa tal exploração dos dons espirituais. E a gente vê que a cada dia o relacionamento do Espírito Santo, que é o próprio Deus que se manifesta através de nós em favor da igreja, tem sido deixado de lado. Então, acho que essa lição para o campo, ela veio num momento muito, muito importante. Do quê? Da gente entender a responsabilidade que está sobre nós. Porque a gente leva um título, né, de igreja evangélica pentecostal, mas o pentecostalismo ele não se resume só em dons, né? Então, quando a gente estuda a questão do Espírito Santo, ela é uma função que abrange o motivo pelo qual a gente se reúne, não é só a questão de manifestações. Eu acho assim, por décadas eu tenho visto, acho que os pastores também têm observado, graças a Deus no nosso ministério, os pastores, a gente consegue ainda entender de forma clara, mas houve meio que uma banalização dos dons espirituais. Então hoje algumas pessoas não acreditam devido a essa falta de entendimento, de sabedoria, e por um outro lado tem pessoas que acreditam, mas não estão focadas nas Escrituras, né? Aí crescem na graça, mas não crescem no conhecimento. Então a gente tem que ter essa maturidade de crescer na graça e no conhecimento. E para isso, né, o único meio da gente crescer na graça e no conhecimento é por intermédio do Consolador, do Paracleto, ele que vai nos ensinar. Agora, se a gente desprezar, se a gente colocar a pessoa do Espírito em segundo plano e achar que somente é aquele evangelho de oba-oba, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
Meus amados irmãos, duas palavras foram colocadas aqui e que são muito importantes. Uma é o texto que o pastor Daito citou aqui, de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quando fala de comunhão. E o pastor Rogério fez aqui um sinônimo dela, né, falando de relacionamento. Então isso é muito importante, irmãos. Como o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos ter comunhão e relacionamento. O que isso quer dizer? Aproximação e intimidade com Ele. Nós precisamos ter aproximação e intimidade com o Espírito Santo de Deus. E é o que a gente quer no decorrer desse trimestre, trazer para nós professores, para os nossos alunos, para a igreja em Santo André, de uma forma geral, que fique muito claro, mas não somente como teoria, como foi dito a princípio desta aula aqui. E não fique só na teoria, mas que nós levemos à prática o conhecimento de quem é o Espírito Santo e demos liberdade a Ele para, dentro da sua atuação e ministério, Ele agir na vida da igreja e em cada um individualmente. Nós queremos louvar a Deus por este momento de podermos estar aqui tratando com os irmãos desta aula e queremos já passar para os pastores convidados aqui para fazerem as suas considerações finais nesta aula de abertura desse terceiro trimestre de 2021. Quero começar aqui pelo pastor Adairton. Estou muito feliz por poder compartilhar esse momento de abertura de mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical e falando de um tema tão importante para nós pentecostais, né, que é a doutrina do Espírito Santo. E a minha oração a Deus é que nós possamos crescer no entendimento da pessoa e da obra do Espírito Santo, para que assim nós possamos servir a Deus melhor como igreja, nesta cidade e aonde Deus tem nos colocado. Como palavra de encerramento, eu gostaria de, mais uma vez, pontuar a importância do estudo da pneumatologia. Vivemos dias, como Paulo escreve, João escreve, parece que escreveu para o nosso tempo, dias tenebrosos, dias difíceis, e o ponto principal para que a gente possa superar, para a gente possa vencer, é com a ação do Espírito Santo, a sua atuação. Então, acho que esse tema veio num momento importante, onde o mundo, com esse secularismo, ele tem tentado tirar valores, né, princípios inegociáveis da igreja. Por um outro lado também, dentro da igreja há uma situação do desprezo dos dons espirituais. Algumas pessoas já não crê mais devido à banalização. Então, acho que é importante nós estudarmos essa lição e nós vamos ter 13 aulas para falar a respeito. Agora 12, né? 12 aulas para falar, para discutir, para levar os alunos, levar a igreja a buscar a presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Queridos, nós vamos começar agora nesse trimestre estudando sobre o Espírito Santo. E você já deve ter visto, ouvido, o pastor Silas, pastor presidente, falando sobre o Julho da Renovação. Nós teremos aí a primeira semana de ministrações da Palavra do Senhor, depois teremos a nossa Escola Bíblica de Obreiros, também falando sobre avivamento. Então, está tudo canalizando na mesma direção. Temos certeza que Deus está nesse negócio. E como dito já algumas vezes aqui nesta ocasião, o nosso desejo não é somente teorizar a respeito do Espírito Santo. Nosso desejo, a nossa oração é que a cada lição que a gente for estudando, o Espírito Santo ele vá tendo liberdade em cada um de nós e que nós, ao findar esse trimestre, nós possamos estar experimentando verdadeiramente a ação do Espírito Santo, não somente como um momento de emoção, mas como algo que seja perene, que seja contínuo na nossa vida. E eu quero que você, professor, tenha a ajuda do Espírito Santo
para falar nesse trimestre sobre o Espírito Santo. Tenha certeza que ele vai te ajudar. Nosso pedido é que você assista essa aula, que você compartilhe essa aula, que você ore ao Senhor para que o Espírito Santo possa te ajudar a ministrar uma aula com excelência para os seus alunos e que você não fique só nessa videoaula, mas que você leia a sua lição, que você tenha a sua Bíblia, de preferência mais de uma versão, que você tenha um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico e, sobretudo, joelhos no chão para que Deus ele possa te ajudar a ministrar uma aula com sabedoria, com graça, com ousadia e que Deus ele possa te ajudar poderosamente. Nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por este momento e pedindo a Ele também a sua bênção e a sua graça sobre nós. Eu quero pedir ao pastor Adairton para fazer esta oração. Pai Celestial, nós somos gratos por este momento tão especial em que nós estamos dando início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e queremos pedir a Tua bênção, a iluminação, a inspiração do Teu Espírito sobre a vida de todos os professores da nossa EBD espalhadas por Santo André, Mauá, São Paulo, onde o Senhor tem levado esse ministério. Que o Senhor use poderosamente a cada um dos nossos professores e que nós tenhamos um trimestre abençoadíssimo, que a igreja cresça no conhecimento da pessoa e da obra do Teu Espírito, que isso, meu Deus, leve-nos a ser uma igreja pujante, atuante nesta cidade, aonde o Senhor tem nos colocado. É o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.